A cana-de-açúcar marcou uma época importante da história da Madeira. As produções ocupam vastos terrenos, um pouco por toda a ilha. Mais de 1000 produtores garantem o cultivo da cana-de-açúcar. Uma cultura específica que requer sacrifício e dedicação à terra. Antigamente era tipo bocadinhos assim penadinhos, agora é tudo a cana lá inteira, lá no torriga, depois começa a arrebentar. Claro que no primeiro ano nunca é rentável como no segundo, já tem outra, já dá mais quantidade. E depois pronto, já regar, fazer a manutenção das ervas, claro, dar uma vez ou duas, se necessário, pesticida na planta e depois enfolhar na altura de setembro, mais ou menos, nessa altura, dar uma primeira limpeza para a cana crescer, ficar limpinha, saudável e depois já apanha, ali em maio, tirar o sabugo e deixar uma semana ou duas para apanhar. Quando a gente soca ela, deixamos uns dias até descansar. Depois temos que lhe dar já remédio na soca, porque ela dá aquele beijo, dá um beijo na cana, fica vermelha, fica com beijo. E também às vezes a cana fica com uma espécie de uma lapa. Há canas que a gente dá lá assim encodida, tem que levar o tratamento. E quando a gente acaba primeiro o remédio, deixa-se mais umas semaninhas. A seguir a gente cava, antes que ela comece a crescer muito. E quando a gente cava, já deita-se uma camada de guano, de adubo. E depois vamos regando, às vezes conforme o calor, vamos regar, já aconteceu a gente regar 2 vezes por semana. Estamos nos Canhas, junto aos terrenos de Maria Belo. Há 5 anos trocou as hortaliças pelo cultivo da cana. Hoje foi dia de rega. Se o tempo que não será como ontem, estávamos agora lá para a Sesta, temos água no pulso. Lá para a Sesta dá-me mais uma regadora. E aqui embaixo, como aquele uma vez, a gente temos lá um sistema de rega. Mas custa manter isto, não? Então não custa, depois dá dor nas costas que não digo nada. Não digo nada, é preciso andar com a giba mesmo de arrasto. Este ano foi bom, foi melhor que o ano passado. Este ano mandamos para 12 engenhos, mas acho que foi 33 toneladas. Duarte Almada é um dos 20 produtores de Campanário. Dedicou-se à agricultura para sobreviver à crise. É responsável por tratar mais de 18.000 metros de terrenos. Este ano, devido à falta de água, a produção foi mais fraca. Este ano teve menos produção, teve menos uma diferença de 2 toneladas em 1000 e poucos metros. Falta de água, talvez, também mais um problema que temos. As falta de águas de rega. E quanto é que consegui tirar mesmo assim este ano? Uns 8.000 e tal quilos, 8.500 quilos por aí. Em relação ao ano passado foi mais de 10 toneladas, uma diferença grande. O mês de maio é o ideal para a apanha da cana, a altura em que os engenhos começam a laborar. Estamos nos Engenhos do Norte, é um edifício que foi construído em 1927 pela fusão de vários engenhos daqui da zona do Porto da Cruz. Este edifício foi comprado pela J. Faria e Filhos em 2013, foi totalmente recuperado durante este período, inicialmente com a recuperação dos próprios telhados, fachadas e partes interiores, foi todo recuperado. E este ano terminamos com a recuperação da própria chaminé. Os equipamentos também foram todos recuperados. Nós somos o único engenho da Europa que ainda tem engenhos a funcionar a vapor.
Não há dúvida nenhuma que isto é uma atração para os turistas, mas em 2016 todos estes equipamentos se partiram e ficaram totalmente inutilizados. Nós recuperamos novamente e todos eles estão novamente a funcionar. O engenho no Porto da Cruz é muito mais do que um espaço de moagem de cana localizado no concelho de Machico. É, por assim dizer, um autêntico museu vivo com pedaços de história, como é o caso dos equipamentos que ainda existem desde que começou a laborar em 1927. O engenho do Porto da Cruz dedica-se exclusivamente à transformação da cana-de-açúcar em rum agrícola da Madeira. Chama-se rum agrícola porque é feito com o sumo fresco da cana-de-açúcar. Todos os outros rums, e para termos uma ideia, os rums agrícolas representam apenas entre 3 a 3,5% da produção mundial. Porque, como eu disse, são rums feitos do sumo fresco da cana-de-açúcar e são feitos durante um período limitado. Por exemplo, no caso da Madeira, são 2 meses, 2 meses e meio. Depois não podemos fazer mais rum na Madeira. Porquê? Porque a matéria-prima, que é a cana-de-açúcar, já foi apanhada e só no ano seguinte é que vai estar pronta novamente para ser moída e continuarmos a fazer rum. Nos outros países, o chamado rum é um rum que é feito de melaço. E o rum de melaço, temos um preparado que é o melaço e podemos usar em qualquer época do ano. Para o fabrico de 1 litro de rum agrícola a 50% de volume alcoólico são necessários 12 kg de cana-de-açúcar. Nós este ano foi o ano em que mais produzimos, nós fizemos 4 milhões de quilos de cana-de-açúcar, ou seja, processamos 4 milhões de quilos de cana-de-açúcar e fizemos à volta de uns 370 mil litros de rum a 50 graus. O processo da cana-de-açúcar na Madeira é um processo bastante interessante. Primeiro começa logo com a apanha. A apanha é toda manual, enquanto que a maior parte dos países toda a apanha é mecanizada. Os custos que os agricultores têm com a apanha da cana-de-açúcar já é um custo significativo. Mas tem um processo que é interessante, porque nós na Madeira normalmente tiramos as folhas e cortamos a parte de cima da cana-de-açúcar e só mais ou menos uma semana depois é que se apanha a cana. Selecionamos a cana e no mesmo dia, fazemos o possível que consumimos a cana no mesmo dia, ela vai ser espremida e vamos ter então o sumo fresco da cana que irá fermentar com adição de leveduras. Vamos ter um produto fermentado que depois vai ser destilhado e normalmente em 48 horas temos todo o processo já terminado. A Sociedade dos Engenhos da Calheta surge no segundo ciclo do açúcar, nos finais do século XIX e inícios do século XX. A fábrica surge de uma fusão de vários engenhos, desde Câmara de Lobos até à Calheta. A partir da década de 80, além de transformar a cana, o engenho abre ao turismo. É conhecido pela aguardente branca. A cana é transportada pelo transportador até aqui ao engenho, é metida ali naqueles moinhos que são máquinas centenárias, têm mais de 100 anos. A única alteração que nós fizemos, passamos da energia a vapor para a energia elétrica, que tem menos quebras e menos problemas mecânicos. Tudo o resto ainda é, tanto a fermentação como a destilação, ainda também é a vapor, como se produzia há 120 anos. Há a moagem, essa moagem faz um líquido chamado de garapa. Na cana-do-açúcar ela é filtrada e é depois utilizado nos fermentos que proporcionam a fermentação. Depois está umas horas ou dias nos cubos de fermentação, são os cubos que estão aqui ao lado, e depois vai para a destilação, onde aparece a aguardente de cana ou rum agrícola, como queiram chamar.
A aguardente e o mel de cana seguem os padrões tradicionais de produção. Com o passar dos anos, o engenho ganha um leque de novos produtos derivados da cana-de-açúcar. Desde a aguardente considerada que é utilizada na poncha, até os licores que são feitos com base essencialmente em aguardente de cana. Nós aqui não utilizamos álcool nem outros derivados, apenas o produto que é transformado da cana sacarina, e também começamos a explorar a vertente do mel de cana, utilizando na confecção dos bolos de mel e broas de mel. Mas para conhecer melhor a origem da cana-de-açúcar na Madeira, é necessário fazermos uma viagem no tempo. Paramos em 1425, ano em que foi introduzida na ilha pelo infante Dom Henrique, proveniente da Sicília, Itália. A produção da cana sacarina e do açúcar assumiram especial relevância na história da Madeira. Foi designada a época do ouro branco. As exportações chegaram a todos os cantos do mundo. Na Europa, o açúcar produzido no arquipélago ganhou grande notoriedade na Flandres, Bélgica. A produção do açúcar deixou de ser feita na Madeira. Atualmente, a cana-de-açúcar é transformada em aguardente ou rum agrícola e mel. A Madeira tem atualmente 5 engenhos. A última fábrica a encerrar no arquipélago foi em 1986, a fábrica William Hinton, e foi precisamente um dos herdeiros que em 2006 decidiu abrir no Parque Empresarial da Calheta o Engenho Novo da Madeira. Forçamos uma estratégia que se iniciou em 2009, ou seja, com a aquisição de 80 barricas para o envelhecimento da Ronda Madeira, e com a entrada no mercado nacional e com a entrada nos mercados de exportação, montamos a nossa intenção de envelhecimento, e à data de hoje temos cerca de 1000 barricas na fábrica. Nesta zona que nós estamos, temos os rões, seja mais antigos, com mais indicação de idade. Junto à fábrica temos as pipas com os rões mais jovens. Foi necessário um trabalho de promoção para que o rum agrícola da Madeira conquistasse espaço nos mercados exteriores. Houve aqui um trabalho de promoção e de educação, ou seja, porque a nível internacional e nacional as pessoas desconheciam por completo a produção de rum da Madeira. O rum que a empresa Engenhos do Norte produz, grande parte fica na Madeira, porque normalmente é para ser usado nas nossas ponchas, e algum consumo também de rums envelhecidos, mas uma grande parte também vai para a exportação, principalmente para a França, que é neste momento o maior importador de rum para a nossa empresa. A Madeira tem uma área de 741 km². Estima-se que 172 hectares, equivalente a 172 campos de futebol, sejam dedicados ao cultivo da cana-de-açúcar. Produzimos anualmente cerca de 250 mil litros a 50 graus, mas os rões que nós estamos a trabalhar, quer a nível nacional, quer a nível internacional, são rões a 40%. Quando começamos aqui com a parte do rum, nós tínhamos uma imagem muito fraca, e eu acho que não só nós, todas as empresas da Madeira tinham essa imagem, e depois, com as nossas idas a feiras internacionais, percebemos que tínhamos que mudar as nossas garrafas, e foi isso que fez com que o rum da Madeira também começasse a ter espaço no mercado internacional. Acabamos de fazer um trabalho de fora para dentro, ou seja, tivemos que sair para o mercado nacional, lançar os rãs no mercado nacional e internacional, para depois trazer e falar com os nossos barmos e com os nossos pontos de venda, e acabar por substituir, ou seja, utilizar o rum da Madeira em substituição dos rums internacionais. A
É bem no centro do Funchal que visitamos a fábrica de mel do Ribeiro Seco. Fundada em 1883, é uma referência na história do mel de cana da região. Hoje em dia, a aposta no mercado regional, mas a exportação tem vindo a ganhar algum peso ao longo dos anos. Estamos nos Açores, estamos na Inglaterra e pontualmente vamos à França, à Alemanha, à Suíça com alguns clientes. Estamos a tentar crescer ano após ano em Portugal continental. Trabalhamos com uma cadeia comercial que estamos a crescer a nível de encomendas pontuais, ainda não é ao ritmo que nós queríamos que fosse. Trabalham com 120 produtores. Com a evolução da produção, a fábrica apostou no mel de cana biológico, um produto 100% certificado. Temos cerca de 100 toneladas, que já é muito bom. E todas elas são certificadas por uma entidade externa, como nós somos certificados por uma entidade externa, neste caso é a EcoCert, que todos os anos nos fiscaliza e tem que controlar desde o produtor até à nossa produção. Este ano a elaboração começou mais tarde e a produção foi mais fraca. Moemos sensivelmente 1040 toneladas, ficou aquém do que nós perspectivávamos. Queríamos moer 1300 ou um pouco mais, mas também a cana-de-açúcar este ano tinha um bom grau BRICS, só que a nível de rendimento de sumo estava muito abaixo dos que nós pretendemos para fabricar o mel de cana. Não tenho memória, sinceramente, de um ano tão fraco em rentabilidade como este ano. Desde 2019, os produtores recebem 28 cêntimos por cada quilo de cana-de-açúcar vendido. O valor do dia tornou-se uma moda que ser caro nas canas, não sei porquê, mas pronto, tornou-se a moda e agora é o que há. No mínimo 60 euros ao dia, comer e beber. 35 cêntimos acho que era um valor justo para as canas. Para folgar um bocadinho a agricultura e melhorar as colheitas também, ajuda a ter mais um bocadinho de adubos e iguanas para poder de compra também ajuda. Avaliar as quantidades e doses aconselhadas de mel e açúcar são essenciais para uma alimentação equilibrada. A cana-de-açúcar é constituída essencialmente por água, ela tem cerca de 70% de água. Do ponto de vista nutricional, o principal ingrediente, digamos assim, que ela tem é a sacarose, que é um tipo de açúcar. 100 gramas de cana tem à volta de 20 gramas de açúcar. No entanto, ela não é só açúcar, não é? Nós poderíamos pensar só tem sacarose, não tem mais interesse nenhum, mas até tem algumas vitaminas, nomeadamente as vitaminas do complexo B, e também tem alguns minerais. Tem cálcio, ferro, fósforo, magnésio, sódio e potássio, por isso até tem alguma riqueza do ponto de vista mineral. A cana-de-açúcar, na parte seca, já apresenta uma quantidade de açúcar superior, já passa a ser 40% a 50% de açúcar na sua parte seca, por isso temos que ter algum cuidado realmente, porque acaba por ser uma quantidade de açúcar elevada. Existem subprodutos da cana-de-açúcar, nomeadamente o sumo de cana ou o caldo de cana-de-açúcar, que conserva as mesmas propriedades da cana, quer em termos de vitaminas, quer em termos de minerais, e do ponto de vista nutricional também acaba por ter as mesmas calorias. Se pensarmos em algumas pessoas em particular, este sumo da cana pode ter algum interesse, nomeadamente um atleta ou uma pessoa que pratica algum exercício físico com regularidade. Com esta riqueza em minerais e com a quantidade de açúcar que ela tem, acaba por ser uma boa bebida para repor quando eu acabo de fazer exercício. Se
pensarmos em algumas pessoas em particular, este sumo da cana pode ter algum interesse, nomeadamente um atleta ou uma pessoa que pratica algum exercício físico com regularidade. Com esta riqueza em minerais e com a quantidade de açúcar que ela tem, acaba por ser uma boa bebida para repor quando eu acabo de fazer exercício. Por isso, deste ponto de vista, até pode ter algum interesse. A sugestão para hoje são os secretos de porco preto marinado com mel de cana, malagueta, sobralho e alho, que é muito nosso, são sabores muito nossos, sabores da carne em alhos, um pouco de vinagre de vinho madeira tratado e depois acompanha com umas migas de bolo do caco, ou seja, o bolo do caco mais antigo. Nós demolhamos com água, espécie uma água da sorda e é feito um refogado de tomate à parte e cebola e depois juntamos o pão para lhe dar assim um ar tipo uma sorda alentejana. O mel é um produto muito nobre e muito nosso, é um produto super versátil, ao contrário do que se pensa, e havia aquele mito que era só para as malaçadas, ou para o bolo de mel, ou para as broas, ou só para a pastelaria. Não, na cozinha usamos bastante o mel, nomeadamente temos que fazer um vinagrete com mel, que é azeite, vinagre, um bocadinho de sumo de lima, um toquezinho de mostarda e mel de cana, o nosso, fazer um shaker, e fica impecável para temperar uma salada, guardamos no frigorífico. Podemos usar um frango, fazer o mesmo registro de tempero dos secretos e fazer o frango, ou de uma carne de porco, outra carne qualquer, e podemos também usar no peixe. Claro, convém que seja um peixe com sabor, um peixe com atitude. Uma ventrecha de atum gorda, por exemplo, agarrar num pincel, marinar o atum com sal e alho, agarrar num pincel, molhar no mel e pincelar antes de levar à brasa. A dica é sempre a moderação, e é, se eu sei que naquela época do ano eu posso abusar então de alguns doces ou posso consumir alguns produtos que têm mais calorias, o truque é sempre, então, nas outras refeições, tentar fazer refeições mais ligeiras, de maneira a que ao final do dia eu não tenha ultrapassado muito as calorias que eu devo consumir. Ou então, sabendo que vou consumir mais calorias, também posso tentar fazer um bocadinho mais de exercício para, de alguma forma, queimar aquelas calorias extras que eu consumi nesses alimentos dos dias de festa. A dedicação à terra e a transformação do produto numa viagem pelos sabores, conhecendo de perto os protagonistas. Na próxima semana revelamos mais produtos genuínos da região, porque em todos os programas garantimos que a Madeira tem sabor.